Existem vários mistérios da humanidade. Quais são esses grandes mistérios? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como funciona a TRI do Enem? Já ouviu falar em TRI? Não é time de futebol, não é partido político, parece partido político, né? Não é não. TRE é a teoria da resposta ao item. É a forma como o INEP, como o Ministério da Educação, corrigem a prova do Enem. É uma espécie de fórmula, uma espécie de cálculo aí, que avalia assim, umas questões para poder te nivelar de acordo com os outros participantes e com as questões que você respondeu certas ou erradas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou falar dos mecanismos para você usar a TRI ao seu favor na prova de linguagens. Então você já sabe, né? Chega na vibe! Muito bem, então o tema de hoje é conhecendo e dominando a TRI de linguagens. E primeiro eu tenho que explicar para você que eu não vou falar assim, explicar o que é a TRI. TRI é um assunto que dá muito pano para manga, dá para falar muita coisa, porque é muito complexo até. E eu sei que no futuro eu vou fazer outras aulas explicando isso melhor, mas isso não é o que você precisa saber nesse momento em que a prova está tão próxima. Você precisa saber como você vai usar a TRI a seu favor. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olha só, a TRI é a gente pode explicar como uma fórmula, como um modelo de cálculo em que eles colocam, tá vendo essa régua aí? Eles colocam da nota 0 até a nota 1000, é o contrário, né? Da nota 0 até a nota 1000, eles vão colocando as questões da prova. Então, vou te dar um exemplo. A prova de linguagens tem 45 questões, as outras também têm. Eles colocam essas 45 questões numa régua que deveria ir de 0 a 1000 e eles colocam essas questões por nível de dificuldade. Como que essa régua foi pensada? A base dessa régua sou eu. Esse cara sou eu. Não, mentira. É porque essa régua, ela foi calculada, o meio dela, os 500 pontos na régua, foram calculados levando em consideração a média das pessoas que fizeram o Enem em 2009. O ponto médio de habilidade das pessoas em 2009 foi o ponto que eles marcaram como 500 para poder avaliar em todos os outros anos. Eu falei 2009? É 2009. E como eu fiz o Enem em 2009, a minha nota está no meio aí desses 500. Então, de uma certa forma, eu tô ali, ó, colocando esses 500 aí para ajudar ou para prejudicar todo mundo. Mas é isso, eles pegaram as notas de quem fez o Enem em 2009, tiraram a média ali das habilidades das pessoas e posicionaram essa nota na posição 500. A nota média é 500. Então, quem tira uma nota abaixo de 500 tem assim um desempenho inferior à média de quem fez o Enem em 2009. E quem tira mais de 500 tem um desempenho superior à média de quem fez o Enem em 2009, ok? Então essa é a explicação dessa régua. O interessante nessa régua é que as questões e os candidatos, ou seja, você e as questões, estão posicionados na mesma régua. Tá vendo que eles colocam aí, ó? Lá por volta acima do 350, por volta dos 260 pontos, mais ou menos, está a questão 1. Aí, depois, por volta dos 310, está a questão 34. No 400 está o participante B. Isso significa o quê? Que o participante B, ele provavelmente passou bem pela questão 1 e pela questão 34. Mas ele não passou bem pelas outras questões que vão vir, que são a 45, a 12, a 16, a 19 e a 35. E aí o participante A, que está lá na posição 650 da régua, ele passou bem pela questão 1, pela 34, pela 45, pela 12 e pela 16. Ele teve um desempenho melhor do que o participante B. Todos os dois são posicionados na régua e todos os participantes que fazem a prova do Enem são posicionados nessa régua. E como que essa régua é criada? Eles pegam as questões, eles têm um banco de itens com um montão de questões. Na verdade está um pouquinho vazio, né, ultimamente. A gente fez até uma aula falando sobre isso um tempo atrás. Eu vou deixar um cardzinho para você ver. Mas o banco de questões do INEP, ele está um pouquinho baixo, o banco de questões do Enem, porque são questões que são utilizadas para o Enem, para o Enseja, para outras provas. E aí, como esse banco de questões
tá um pouquinho baixo, o que que acontece? Às vezes eles não conseguem fazer isso que eles deveriam fazer. O que eles deveriam fazer é testar essas questões. Eles pegam grupos de estudantes com o mesmo perfil, com um perfil aproximado dos estudantes que vão fazer o Enem, claro, um grupo bem menor, e testam as questões nesse grupo. De acordo com a facilidade ou a dificuldade desse grupo para responder as questões, eles atribuem uma nota, uma posição na régua para essa questão. Então, por exemplo, ali no caso a questão 1, ela está na posição 260 da régua. Quando eles colocam essa questão na posição 260, significa que uma pessoa que tirar a nota 260 tem 65% de chance de acertar essa questão. Complicado, né? É computador fazendo cálculo, gente fiscalizando cálculo, é uma loucura para poder liberar aquelas notas de todo mundo lá que fez o Enem, daqueles milhões de pessoas que fazem o Enem todo ano. Mas em resumo é isso, você e a sua nota são posicionados na mesma régua e quando você chega, né, quando você tem uma questão lá na posição 612, por exemplo, é porque uma pessoa que tirar a nota 612, o sistema entende, o sistema calculou que essa pessoa tem 65% de chance de acertar aquela questão que está lá na posição 612. Ok? Muito bem. O que que acontece? Por que que eles fazem isso? Por que que eles fazem essa régua? Porque isso permite que eles avaliem cada um de um jeito. Não é aquele tipo de prova assim, igual você faz na escola, que você tem 10 questões, aí você acerta 6. O seu coleguinha acertou 6 também. Cada um de vocês tira 6 pontos valendo 10, porque cada questão vale 1 ponto. O Enem não funciona da mesma forma. O Enem entende que se uma pessoa consegue acertar as questões fáceis, as médias e chegar a algumas difíceis, ela já tem um conhecimento mais amplo do que aquela pessoa que acertou as questões fáceis, errou ali várias médias e acertou algumas difíceis. Então pode acontecer de duas pessoas acertarem 20 questões, por exemplo, na prova de linguagens, e cada uma ter uma nota, porque o perfil de acerto de uma pessoa é diferente do outro. E a gente vai ver isso nesse outro exemplo aí, que tem num material que o próprio INEP disponibiliza, eu vou deixar na descrição para você. Olha só, nesse caso aí o participante ele tem a nota 480, o participante A, e o participante B tem a nota 310. Só que os dois acertaram 5 questões. É claro que é um exemplo, eles colocaram de 5 questões em 10, né? Eles colocaram 10 questões como um limite ali, como o número de questões da prova. E cada um acertou 5. Só que o participante A, ele teve uma nota muito mais alta do que o participante B. Por que que ele teve essa nota mais alta? Porque o participante A, ele acertou lá a primeira questão e ele errou a segunda. Depois ele acertou a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E olha que o nível de dificuldade subiu, as 4 mais difíceis ele errou. Então quer dizer, ele tem um conhecimento que tem uma coerência. O conhecimento dele, ele começa ali no 200 e vai até o 500. Ele consegue acertar tudo que está ali. A partir dali ele não consegue mais. Já o participante B, ele acertou a primeira questão lá embaixo, né? Lá embaixo ele acertou a primeira questão, depois ele errou 4 questões fáceis, acertou uma, errou outra e acertou as 3 mais difíceis. Você pensa assim, não, mas o cara é muito bom, acertou as questões difíceis, como que ele teve uma nota inferior? É porque o sistema entende que para ele acertar as difíceis, ele precisaria primeiro ter acertado as fáceis. E aí o que que ele faz? Ele entende que essa pessoa chutou. Ela acertou essas questões difíceis no chute. E aí a nota dessa pessoa é menor, porque o sistema exige uma coerência das respostas da pessoa. É a coerência daquilo que a pessoa respondeu, ok? Vamos ver um outro exemplo, eles dão também essa imagem como um exemplo de como que funciona essa coerência, né? Se uma pessoa está correndo lá, ela está fazendo uma corrida com obstáculos, a gente entende que ela vai ir pulando os obstáculos até um determinado ponto. Chegou no determinado ponto que ela não dá conta mais, acabou, ela não vai conseguir pular mais nenhum. E isso acontece também na prova do Enem. Eles entendem que você tem que ir seguindo um nível de conhecimento.
Então, se você chega lá no final e você consegue uma coisa lá das questões mais difíceis, você acerta, mas você errou um monte de questão fácil, o sistema entende que você estava chutando e aí a sua nota é reduzida. Tendo isso como base, as pessoas perguntam assim, então como que a gente dribla a TRI para ter uma boa nota? Como é que você dribla a TRI para ter uma boa nota? Todo mundo vai falar isso para você. Você tem que focar nas questões mais fáceis. Se você vê que tem questão muito difícil, você larga. Você não fica, tipo assim, claro que se você sabe responder a questão, você vai responder. Mas se você não sabe, se você está com muita dúvida, ao invés de você ficar quebrando cabeça naquelas questões muito difíceis, você, opa, pare e pegue no bumbum. Não pega no bumbum na hora da prova, não. Então, ao invés de você ficar lá preocupada com aquelas questões muito difíceis, você foca nas mais fáceis e nas intermediárias para sua nota ter uma coerência de você acertar todas as fáceis ou quase todas as fáceis, todas as intermediárias ou quase todas as intermediárias. E você vai ver que a nota onde termina as intermediárias não é uma nota tão alta assim. Então que dá para você chegar lá. Tá entendendo o raciocínio? O raciocínio por aí? Bom, o que acontece com essa TRI? Ela tem vários parâmetros, mas eu não quero falar desses parâmetros hoje não. Eu sei que eu vou falar desses parâmetros no futuro. O que me interessa falar para você hoje, até para ensinar você a driblar essa nossa querida TRI, é o seguinte. Como que você vai saber quais são as questões fáceis, quais são as questões intermediárias e quais são as questões difíceis? Um tempo atrás, o INEP ele divulgou um documento chamado Mapa de Itens, Interpretação Pedagógica das Notas e das Questões do Enem. Alguma coisa assim. Eu vou deixar esse documento na descrição para você baixar, mas porque ele tem também ciências da natureza, tem matemática. Nossa, tem alguém com som surreal aqui do lado, deve vazar alguma coisa aí. Então tem a prova de ciências da natureza, tem a prova de ciências humanas, tem a prova de matemática, ele tem esse mesmo perfil que eu vou mostrar para você para as 4 provas. Olha só, vou mostrar para você como que vai essa escala que eles colocam nesse mapa de itens. Esse mapa de itens, eles pegaram 153 questões de linguagens, 153 questões. Lembra que cada prova tem 45, então eles pegaram mais de 2 provas. 153 questões, eles pegaram mais de 3, né? 45, 90, 135, foi 3 provas e meia. Aí a gente tem uma nota nesse mapa que varia de 321, que é a nota mais baixa, até 775. Quer dizer, a questão que está posicionada lá no 775, nos testes, as pessoas tiveram muita dificuldade de responder essa questão. Então ela foi para uma pontuação bem alta. Já a questão que está lá no 321, lá embaixo, nos testes as pessoas tiveram mais facilidade, os estudantes tiveram mais facilidade, então ela ficou posicionada lá embaixo como uma questão muito fácil. Aí eu peguei essas 153 questões, isso eu que fiz. Eu dividi essas 153 questões em 3 grupos, pela ordem que elas estão. Elas estão numa ordem hierárquica, que eu vou mostrar para você já já. Eu peguei as 51 questões mais difíceis, as que estão posicionadas mais no alto, as 51 do alto. Eu peguei as 51 que estão posicionadas mais embaixo e peguei as 51 que estão no meio. Então você tem 51 questões posicionadas na parte inferior da escala, ou seja, são as 51 mais fáceis. Você tem as 51 que estão posicionadas na parte superior da escala, que são as 51 mais difíceis. E você tem as 51 que estão no meio, que são as questões de nível intermediário. Aí, o que eu quero mostrar para você, que é interessantíssimo, é que entre a questão mais fácil, né, entre a questão número 1, a primeira questão lá de baixo, e a questão 51, que a gente chega nas 51 mais fáceis, a diferença é de 207 pontos. Isso a gente pode entender o quê?
que se na prova do Enem, vamos supor que a prova do Enem tem 45, suponhamos que 15 questões estão nessa parte de baixo. Claro que vai ser provavelmente isso, porque é tudo bem nivelado. Então, 15 questões estão entre as questões mais fáceis, entre esse quadrinho verde aí, mais ou menos. É claro que essa nota pode variar um pouquinho. Mas 15 questões vão estar entre a nota provavelmente 321 e a 528, por aí. Claro, isso varia. Então, você depende de 15 questões fáceis para sua nota ir para 528 pelo menos. Porque se você acerta a questão da nota 528, óbvio, se você acerta todas as 15, né, até a de pontuação 528, o sistema vai entender que você tem chance de acertar muitas outras. E ele vai jogar a sua nota não no 528, vai jogar ela para cima. Porque você lembra que a sua nota não fica no ponto onde você tem 65% de chance de acertar? Então a sua nota ela vai lá para o alto. Vai um pouco mais para o alto. Se você acerta as 30 questões que vão da mais fácil, que vai estar por mais ou menos 321, até a última questão intermediária, que vai estar no 595 mais ou menos, a sua nota vai para mais de 600. Porque o sistema entende que você tem chance de acertar questões muito mais difíceis. Ele vai te posicionar, entendendo pelos cálculos dele, onde você ficaria com 65% de chance de acertar. Tá dando para entender esse cálculo, esse raciocínio? É claro que na prova você tem 45 questões, então você vai ter 15 nessa faixa verde de nota, 15 na faixa amarela e 15 na faixa vermelha, mais ou menos, proporcionalmente. Agora, no documento que eles passaram para a gente, são 153. Então, permite a gente avaliar um pouco melhor o tipo de questão que está em cada um desses grupos. No grupo verde, no grupo amarelo e no grupo vermelho. Mas observa, né, que o grupo vermelho também, a diferença de nota entre a questão mais fácil, entre as difíceis, entre as vermelhas, e a mais difícil de todas é de 179 pontos. E cá embaixo, onde você leva vantagem nas questões fáceis, a diferença é de 207. Então você leva uma vantagem grande aí. São 15 questões que te alavancam a mais de 210 pontos. Agora eu vou mostrar para você. Eles pegaram as questões todas que eu falei, as 153, e eles descreveram essas questões. Eu anotei aqui como que eles descreveram. Deixa eu procurar para ver se eu encontro para você, para poder te explicar. Se eu não encontrar, eu te explico mais ou menos por alto. Eles descreveram essas questões assim. Tem uma operação cognitiva que você precisa fazer. Observa lá o 775, é reconhecer. Essa é a operação cognitiva que você precisa fazer. Reconhecer características. E aí, depois tem um objeto do conhecimento. Qual que é o objeto do conhecimento? Ali vai ser o gênero, ou vão ser características do gênero. Então, a operação é reconhecer. O que você tem que reconhecer? Um objeto do conhecimento. Qual que é o objeto? As características de um gênero. E aí vai ter um contexto. Nesse caso, o contexto é tirinha. Então, ela é formada por isso. Uma operação cognitiva, que vai ser esse verbo que vem no começo. O objeto do conhecimento, que você tem que, atender, e depois o contexto em que aquilo aparece. Pode ser uma tirinha, pode ser um texto em língua estrangeira, pode ser qualquer coisa. E aí eles descreveram essas questões, então, dessa forma aí. Usando isso aí, primeiro eu vou mostrar para você a descrição, né? Você pode pausar o vídeo para você ler uma por uma, eu não vou ler todas, ou você pode pegar o documento que está na descrição. Mas olha só. A questão mais difícil das 153 que eles trouxeram pra gente, queria que a pessoa reconhecesse características do gênero tirinha. A segunda mais difícil, que está na nota 731.7, significa que a pessoa tem que reconhecer representações sociais em um poema. Agora, com essas descrições aí, eu vou te dar o exemplo de novo. Suponhamos que na prova de 45 questões de linguagem, a questão mais difícil está posicionada no ponto 775 da escala. E aí você acertou todas as 45 questões. É uma suposição. Você acertou todas. A sua nota vai ser quanto? 775? Não. Porque o sistema lá ele não vai calcular que você tinha 65% de chances de acertar a questão 775.
a questão de 775 pontos, da pontuação 775, né, na escala, ele vai entender que se você acertou tudo, a chance de você acertar uma questão que tivesse na posição 790 ou 805 é alta. Então, ele vai nivelar você com 65% muito acima dos 775. Ele vai te jogar para 800 e tanto. Isso se você acertar tudo. É um exemplo. Então aí nós temos a 775 é essa, reconhecer características do gênero tirinha. E aí vai da 775, né, a questão que está nessa posição da escala, são posições de habilidades, vai entendendo que à medida que você vai subindo nessa escala é porque você está adquirindo todas essas habilidades que estão descritas aí, em tese, porque a prova não tem essas 153 questões, mas é em tese. E aí, ó, a nota menor das questões difíceis está lá no 595. Então, quer dizer, se você tem uma nota de linguagens acima de 595, quer dizer que o sistema está entendendo que você é capaz de responder questões difíceis. Se a sua nota está abaixo, ele já vai entender que você tem um conhecimento mais intermediário. Está abaixo de 595. E você olha as notas, a maioria das notas, né, do pessoal é 600, por aí em linguagens. Então, quer dizer que as pessoas elas conseguem fazer a maioria das operações pedidas. E aí você pode pausar para ler. Eu já mostrei a primeira parte, agora a segunda. E aí tá com a bordinha vermelha porque são as difíceis. Agora, com a bordinha amarela, laranja, as questões intermediárias. A primeira lá entre as intermediárias está na nota 595, ela está no ponto 595 da escala. É identificar informação em uma notícia em língua espanhola. E aí você tem várias outras coisas. Você tem lá na 570.8, identificar a intenção do autor num texto informativo em língua espanhola. Você tem lá na 564.6, identificar a causa de humor em uma tirinha em língua inglesa. Eu só estou pegando as de língua estrangeira, né? Você tem 560.7, comparar informações de um infográfico e assim por diante. E aí as intermediárias vão terminar lá na questão 529.2, a questão que está no ponto 529.2 da escala. A questão que, se você tirar 529.2, é porque você tinha 65% de chance de acertar essa questão, é reconhecer a intenção do autor em um texto científico. E agora a gente vai para as questões fáceis. Lembrando que você pode pausar para ler tudo. Nas questões fáceis, elas começam no 528 com inferir informação em texto informativo em língua espanhola. E aí você tem charge, reportagem e tal. E eu vou mostrar para você os padrões disso aí daqui a pouco. E termina lá na questão 321, a questão que está na posição 321, que é compreender a mensagem informativa e instrucional em propaganda governamental. Em tese, se você acerta uma questão só, e se você acerta a questão 321, a questão que está nesse ponto, a sua nota vai ser um pouquinho maior que 321, um pouquinho mais. Agora, se você não acerta nenhuma, provavelmente a sua nota vai ficar por volta dos 321 ou para baixo, porque o sistema vai entender que você tinha aí uma chance de, sei lá quanto, de acertar essa de 321. Só que o que eu fiz? Como que você vai saber em que tipo de questão que você tem que focar? É claro que isso aí varia de prova para prova, mas tem algumas coisas que a gente observa, alguns padrões. E aí eu peguei para você todas essas questões aqui, essas que estão no verdinho, da 528.8 até a questão que está na posição 321.1, e eu fui observando por essa frase que está aí, por essa habilidade que está aí, se era uma questão que exigia um pouco mais de conteúdo de gramática, um pouco mais de conteúdo que você aprende em língua portuguesa na escola. E aí eu marquei essas como questões de gramática. Se era uma questão que exigia mais de interpretação de texto, eu marquei como interpretação. Se era uma que exigia mais conhecimento sobre tecnologia da informação e comunicação, eu fui observando pela descrição da questão onde que ela tem uma probabilidade maior de se encaixar. Claro que pode haver aí um desviozinho ou outro, porque às vezes uma mesma questão ela vai trabalhar gramática e interpretação. A maioria das questões trabalha interpretação, né? Às vezes vai trabalhar tecnologia da informação e arte, vai misturando coisas, mas eu tentei ir pelo que predominava, tá bom? E aí, esse foi o gráfico que eu montei para você.
Aliás, eu fiz isso com todas as 153 questões, não só das fáceis, mas eu vou comentar as fáceis daqui a pouco, porque é onde você tem que focar. Então, de todas essas 53 questões que o INEP mostrou pra gente mais ou menos, né, mostrou um pouquinho delas, você tem aí 25, 35, 40, 58 questões de interpretação. Dessas 58, essa linha vertical, essa linha que está aí, ela está posicionada nos 50%. Tá bom? Então, quase 50% das questões de interpretação são verdes, são fáceis. Já a gramática, tá vendo que gramática, a parte vermelha dela aqui, ó, a parte vermelha da gramática, opa, para cima, para cima, para cima. A parte vermelha da gramática aqui é bem maior. Então, quer dizer, de gramática tem bem mais questões difíceis do que questões fáceis. Se você tiver que escolher um idioma, uma língua estrangeira, e você não tem domínio nenhum de nenhuma das duas, em qual que você deve ir? Olha aqui, ó. Você deve ir no espanhol, porque o inglês tem muito mais questões difíceis do que o espanhol. O espanhol é uma das matérias com questões, uma das áreas com questões mais fáceis. Já a arte não tinha quase nenhuma questão fácil. De 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 mais 5, 12, com 1, 13. Então, de 13 questões de arte que tinha ao todo, só uma era fácil. No bloco de questões fáceis, só tinha uma de arte. De tecnologia da informação e comunicação, quase todas eram fáceis. Ó, quase todas, quase metade era fácil. Já aqui embaixo, na literatura, você tem uma grande parte, a maioria era difícil. Mais de 50%, 60% das questões eram difíceis. E aqui em educação física, o contrário, 60% das questões são fáceis. Isso quer dizer para você o quê? Se você se bate com uma questão de literatura e você está achando que ela é difícil, não gasta muito tempo nela, que provavelmente ela é difícil, provavelmente ela vai estar no ponto lá no alto da escala. Então você deve focar nas questões. Se você deve focar nas questões mais fáceis e deixar as mais difíceis para caso você tenha um tempo, você focar nela, as difíceis que vão ser o seu diferencial, então foca primeiro nas questões fáceis. Então, se você viu uma questão de literatura que tá te parecendo muito complicada, opa, deixa ela de molho. Se você viu uma questão aqui de gramática, ó, que tá te parecendo muito complicada, deixa de molho. Se você viu uma questão de inglês que está te parecendo muito complicada, deixa de molho. Agora, se você vê questão de educação física, foca nela, faça ela, que ela provavelmente vai estar ou na parte fácil ou intermediária. Tem uma chance maior dela estar nessas partes. Se você vê uma questão de tecnologia da informação e comunicação, foca nela. Porque ela tem aí quase 50% de chance de estar na parte fácil e ela tem uma grande chance de estar entre a parte fácil e a parte intermediária. Quase não tem questão de TIC difícil. Se você for escolher idioma, né, língua estrangeira, e você não sabe nem inglês nem espanhol, foca no espanhol, porque o espanhol tem uma tendência a ter questões mais fáceis. Se você quer focar mesmo, foca na interpretação de texto. E agora eu vou te mostrar onde estão os padrões da interpretação de texto. Aqui a gente tinha, tá vendo que são 25, isso aí, esses números que estão aí são os números de questões. Então, de interpretação, 25 questões eram fáceis, 15 eram intermediárias e 18 eram difíceis dentre as 153. A mesma coisa em gramática, 10 fáceis, 11 intermediárias, 13 difíceis e assim por diante. Então, dessas 25 questões de interpretação de texto fáceis, olha só isso. 36% dessas questões fáceis de interpretação vão te pedir para avaliar textos informativos. Se você vê uma questão sobre texto informativo, notícia, artigo de revista, reportagem, foca nela. Porque ela tem uma tendência grande de ser uma questão fácil. Das 25 questões de interpretação de texto fáceis, 9
eram de textos informativos. Olha aí, ó, a questão que está no ponto 525 é identificar a intenção do autor em fragmento de reportagem. A que está no ponto 523.5 é reconhecer as causas de fenômeno em texto informativo. A que está no ponto 522.2 é compreender a função social de um portal público em um texto informativo. Depois você tem inferir informação em artigo de revista, identificar argumento em texto informativo, identificar informação em texto de revista institucional, em artigo de revista institucional. Inferir o objetivo do autor em artigo de revista, reconhecer estratégia argumentativa usada em texto informativo, comparar informações e recursos discursivos em diferentes textos informativos. Então, essas são questões todas sobre texto informativo e todas na parte fácil. E a gente não acha muitas outras questões sobre textos informativos nas outras partes, elas estão bem focadas nessa parte fácil. Outra coisa, das 25 questões, 6 eram de textos publicitários, ou seja, 24%. Com 36 mais 24, 60% das questões de interpretação fáceis ou são de texto informativo ou de anúncio publicitário. E aí a gente tem então na pontuação, na escala 520.5, reconhecer a finalidade de anúncio publicitário multimodal. Depois, na posição 516.7, identificar a finalidade do texto publicitário. Reconhecer o objetivo de um texto publicitário. Identificar a finalidade de um texto publicitário. Olha para você ver que tem duas questões com a mesma descrição, a do 516.7 e a da 460.7. As duas são identificar a finalidade do texto publicitário. Interessante, né? Que eles falam que vai te cobrar uma habilidade. A sua habilidade é identificar a finalidade do texto publicitário. Então, todas as questões que tivessem essa mesma habilidade deveriam estar na mesma nota, teoricamente, no mesmo ponto da escala, mas não. Varia. Coisas, né? Coisas sinistras. Stranger Things, né? É aquela coisa, né? A gente pergunta sempre pro INEP por que ele fala, cadê o INEP? Ô INEP, né? Faz isso comigo. É complicado. Mas seria mais interessante se eles tivessem dado todas as questões. Eles deram algumas nesse documento que eu deixei na descrição. Algumas tem. Para você ver a questão e a descrição, né? Mas não são todas, não. Compreender também a mensagem informativa e instrucional em propaganda governamental, que está na posição 321.1. Então, 6 questões entre 25 de interpretação de texto fáceis, 6 delas são de textos publicitários. E, por fim, 2 são de artigo de opinião. Então, 8%. Uma está na posição 500, é identificar o ponto de vista de um artigo de opinião. E a outra na posição 485.9, que é identificar a proposição de argumentação em artigo de opinião. Mas o mais interessante sobre esse aqui, ó, sobre os textos informativos, é que até nas questões de gramática fáceis, e olha que são poucas, ó, você tem 10 dentre as 153 questões que eles colocaram lá, apenas 10 eram de gramática e fáceis. Entre essas 10, 2 eram de texto informativo. Então, quando você for fazer a sua prova, já vai com isso na cabeça. Existe uma tendência maior de questões de educação física, questões de tecnologia da informação e comunicação, questões de interpretação de texto ou de qualquer outra coisa sobre textos informativos, notícia, reportagem. Esse dedo aqui não tá bom não, né? Melhor eu fazer assim para não... Notícia, reportagem. Elas têm uma tendência a serem mais fáceis. Foca nelas, porque elas vão te garantir dar uma arrancada naqueles primeiros pontos da escala, para você já ter uma nota mais elevada ali no começo, e o sistema entender que existiu uma coerência na sua nota, porque você quase não errou, ou né, se errou, errou muito pouco, as questões mais fáceis da prova. Ok? Deixa eu ver o que mais que tem para eu falar para você. Não tem mais nada. Mas aí, mesmo não tendo mais nada, tem uma coisa que eu quero comentar. O INEP, ele jura de pé junto, né? Que você consegue ter 2 aplicações do Enem com o mesmo nível de dificuldade. Teoricamente, isso é realmente possível. Por quê? Basta eles pegarem, por exemplo,
Deixa eu ver se tem algum caso aí de questão que tá na mesma. Olha lá embaixo, as últimas duas. As duas são na pontuação, elas estão no ponto 653.1 da escala. Então é só eles colocarem na primeira aplicação do Enem uma dessas questões, que está na pontuação 653.1, e na segunda aplicação outra. Ou seja, eles montam duas aplicações do Enem em que as questões estão posicionadas nos mesmos pontos da escala. Aí sim, a gente entende que são duas provas que têm um nível idêntico, porque as questões estão posicionadas nos mesmos lugares. Só que até você fazer o teste para pegar esse parâmetro da questão, eu não sei se isso aí funciona muito bem, se as provas são realmente pareadas, não. Não sei, não sou capaz de opinar. Tenho que estudar muito mais sobre a TRI para poder compreender essas questões aí, para ver se isso consegue se ter um parâmetro de serem duas provas muito próximas na questão de avaliação. Agora, eles juram que sim. Eu também nunca vi assim, queixas muito grandes de a prova era mais, sei lá, a prova era muito diferente, tinha muitas questões fáceis. Às vezes você vê uma prova, a gente fez aqui, né? Todas as correções da prova impressa de 2020, primeira aplicação, e todas as correções da prova digital de linguagens. Claro que sem as senhas de língua estrangeira. E embora a prova impressa ela pareça mais fácil do que a digital me pareceu um pouco mais difícil, a prova digital, as questões fáceis dela eram muito fáceis, enquanto as questões fáceis da prova impressa não eram tão fáceis assim. Então parece que eles vão usando isso mais ou menos para poder equilibrar as provas. Não sei como isso é feito, eu ainda quero aprender muito mais sobre isso. E outra coisa que eu tenho para falar para você, a gente torce para que o INEP consiga realmente testar essas questões. Eu não sei se você lembra, mas em 2019 houve um problema de várias notas do pessoal do Enem 2019, várias notas dos estudantes vieram erradas. Porque o INEP usou questões que não tinham sido pré-testadas, ele não fez o pré-teste em todas as questões, não conseguiu pegar o parâmetro da questão para jogar nesse mapa, que o mapa deles deve ser uma coisa absurda, que tem milhares de questões, mas eles não conseguiram pegar os parâmetros para jogar. Eu não sei como eles usaram os parâmetros dos próprios estudantes que fizeram o Enem para poder calibrar o sistema, e nessa calibragem teve o erro que gerou aquelas notas erradas. Não sei se foram 5.000, teve um bocado de nota errada aí. Isso porque não tinha sido pré-testado e usou a própria prova do Enem para poder calibrar. Ou seja, eles prometem que o estudante não está competindo com os outros. Tipo assim, a nota dos outros estudantes não depende para poder fazer o cálculo da sua nota, depende só do seu desempenho em relação a acertar ou não as questões, a ter coerência ou não. Que se tiver que depender de alguma nota, depende da nota de 2009, dos estudantes de 2009, que foi o ponto 500 da escala, como eu falei para você. Mas eles aí de vez em quando botam questão que não foi pré-testada, e aí a gente não sabe como que esse cálculo é feito mais. Se vai levar em consideração as notas das outras pessoas para poder calcular a sua, como que vai gerar esse parâmetro, ninguém sabe. É um mistério. Mistério. É isso aí. Mistério. Então é isso. Bora fechar, porque eu já falei demais. Bora finalizar. Olha só, eu espero que tenha te esclarecido um pouco sobre a TRI e como dominar a TRI. Você já sabe. Foca nas questões de textos informativos, nas questões de tecnologia da informação e comunicação, nas questões de educação física, ok? E se você tem dificuldade aí na língua estrangeira, foca nas questões de espanhol. Escolhe espanhol. Se você se deparar com questão de linguagens ou uma questão que vai pedir um conhecimento de gramática mais pesado, apesar que eles não exigem muita gramática, eles costumam exigir funções de linguagem, figuras de linguagem, essas coisas. Mas se aparecer uma coisa mais difícil, você olha e fala assim, não, essa aqui eu não vou esquentar a cabeça com ela por enquanto não, que eu vou perder muito tempo nela. Deixa eu focar nas outras que são mais fáceis para eu garantir a minha coerência.
ok? Fica o card para você aí com todas essas dicas. A gente tem uma playlist de dicas para arrasar no Enem 2021. Vai ficar para você aí, para você acessar todas essas aulas e ser feliz aí na sua prova do Enem, ok? E como eu mencionei aí que a gente tem funções da linguagem, que é uma coisa que cai muito na parte que exige um conhecimento mais gramatical, card também para você assistir as aulas de funções de linguagem, que nós temos aqui no canal muita coisa de função da linguagem para você conseguir fazer uma boa prova aí, conseguir entender tudo que está sendo pedido lá, ok? É isso, espero que você tenha gostado. Se você quer que eu traga mais informação, explique mais para você sobre TRI, deixa aí nos comentários qual é a sua dúvida e também não esquece, se inscreve no canal, porque você se inscrevendo, você me ajuda, né, a chegar. E hoje eu vou pedir tudo. Primeiro, você comenta o que você quer saber sobre TRI para eu poder pesquisar e trazer para você. Você se inscreve, não deixe de se inscrever para você não perder nada do canal. E você deixa o like. Sério, por favor, me deixa um likezinho, sabe por quê? Quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e aí ele vai mandar puxa-língua aí para outras pessoas e a gente consegue chegar a mais coleguinhas aí que vão fazer esta prova maravilhosa que é o nosso querido Enem. Um beijo para você e tchau, até a próxima, fui!